pessoal, professora Thaís Batista na área, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui na companhia de vocês para falar de língua portuguesa. Afinal, português é lindo. Vamos agora trabalhar o conceito de hífen. Hífen também faz parte de ortografia. Então, sempre que você vir lá no seu edital, acentuação gráfica, emprego de letras, hífen, emprego de certas palavras, tudo isso estará relacionado ao conceito de ortografia da língua portuguesa. Por que falaremos de hífen, pessoal? É importantíssimo para o seu concurso. Sim, a sua banca normalmente exige esse conteúdo e o exige com veemência. Portanto, olho no lance para você não perder nenhum ponto. Até porque, com o acordo ortográfico, com o novo acordo ortográfico, nós tivemos algumas alterações que aparecem em prova. Logo, faça suas anotações e faça bastantes exercícios com relação a esse conteúdo para que você consiga fixá-lo. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vem comigo para o quadro interativo. Quadro interativo na tela, pessoal. Vamos começar aqui a trabalhar o conceito de hífen. Vou colocar minha canetinha para a gente começar a trabalhar. Obviamente, eu vou começar trabalhando aquilo que permaneceu, tá bom? Então, depois, logo no finalzinho do conceito de hífen, eu mostro o que mudou para as regras de hífen. Então, vamos começar. Regras. Regras do uso do hífen. Vamos começar a brincadeira. Item 1, pessoal, sempre que o segundo elemento, a palavra primitiva, iniciar por H, haverá hífen. Sempre que o segundo elemento iniciar por H, haverá hífen, imprescindivelmente. Tá? Então, pense comigo aqui. Super-homem. Coerdeiro. Ah, Thaís, por que eu tenho hífen aqui? É em razão do super? É em razão de cor? Não, é porque o segundo elemento tem H. E aí você vai lembrar, sempre que eu usar o H, hífen já. Sempre que eu usar o H, hífen já. Mas por que essa regra existe? Ela simplesmente existe, porque Deus quis. Não é assim, não. Não pira, porque em língua portuguesa você tem explicação. É simples, não existe H no interior de palavras na língua portuguesa, somente nos dígrafos LH, NH e CH. Se nós não temos em palavras de língua portuguesa o H no interior, obrigatoriamente eu sempre terei o hífen quando for ter um prefixo. Por exemplo, em super-homem, vem comigo. Eu não posso ter aqui em super-homem construção junta, observe, super-homem. Por quê? Porque eu teria o H no interior de palavras sem ser no dígrafo, NH, CH e LH. Então, se não está no dígrafo, não pode haver, obviamente, o H no interior de palavras. Essa construção está errada, beleza? Então, você vai sempre se lembrar, sempre que usar o H, hífen já. Belezinha, pessoal? Tranquilidade no parquinho. Agora a gente vai falar sobre as formas enclíticas e mesoclíticas. Em formas enclíticas e mesoclíticas, há o hífen, beleza? Então você tem de saber que em formas enclíticas e mesoclíticas há o hífen. E aí você deve pensar, meu Deus, que palavras são essas? Se liga, vou colocar aqui, ó. Atenção! Isso tem a ver com a colocação pronominal, pessoal. Colocação pronominal é a colocação do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Se vem antes, se vem no meio ou se vem
após o verbo, ou seja, depois, beleza? Então, nós temos alguns nomes. Próclise, se vier antes, o pronome vier antes do verbo. Mesóclise, se vier no meio do verbo. E ênclise, se vier depois do verbo. Então, pessoal, mesoclítico, em formas mesoclíticas. O que é mesoclítico? Vem de mesóclise. Se vem de mesóclise, eu sei que o pronome está no meio. Sempre que o pronome oblíquo átono vier no meio da construção, haverá o hífen obrigatório. Não poderá aparecer sem o hífen, beleza, galera? Tranquilidade no parquinho. Veja comigo um exemplo. Amar-te-ei. Amar-te-ei. Note que o pronome é o pronome ter, que apareceu no meio do verbo. Então, ele está em forma mesoclítica. Se está em forma mesoclítica, pessoal, eu sei que o hífen é obrigatório, beleza? E o que é o pronome enclítico? Enclítico advém de ênclise. E o que é a ênclise? É o pronome oblíquo átono depois do verbo. Então, eu sei que enclítico é o pronome depois do verbo. Pense aqui, ó, amo-te. O pronome oblíquo átono não veio depois do verbo amar? Sim. Então, se veio depois do verbo amar, este hífen é obrigatório. Beleza, pessoal? Tranquilidade no parquinho? Sempre, vou colocar aqui para você, ó. Sempre que houver forma enclítica ou mesoclítica, haverá o hífen. E o hífen é obrigatório. Eu não posso suspender o uso do hífen aqui. Belezinha, pessoal? Tranquilidade no parquinho. A gente segue para a próxima construção. Então vamos lá, deixe-me separar aqui o quadro para ficar bonitinho, organizado. E você, obviamente, não se perder, porque eu sei, há muito conteúdo para vermos aqui com relação às regras de hífen, galera. Vamos lá. Sempre que a palavra composta, vou colocar aqui, ó. Sempre que o composto, que é a palavra composta, tá? Indicar espécie botânica ou zoológica, haverá o hífen. Beleza? Haverá hífen. Então, veja aqui comigo. João de Barro. João de Barro. Copo de leite, que é a planta lá, a flor. Pensa comigo aqui nessa construção, pessoal. Bem te vi. João de Barro e Bem te vi não são aqui animais? Não são passarinhos? Sim, então essas palavras são palavras compostas que indicam espécie zoológica. Sempre que o composto indicar espécie zoológica, haverá o hífen, beleza? E sempre que o composto indicar uma espécie botânica, como copo de leite, haverá o hífen. Então, o hífen é obrigatório em compostos que indicam espécies botânicas ou espécies zoológicas. Thaís, isso sempre existiu? Sim, sempre existiu. Não há nada de novo aqui nesse terreno, tá? Tudo isso já é conhecido. Agora, pessoal, nas palavras compostas, vou colocar aqui, em que cada palavra tem a sua própria acentuação, ou seja, a sua própria sílaba tônica. Vou colocar aqui para você. Nas palavras compostas, em que os elementos, ou seja, em que as palavras possuem sua própria acentuação. Ou seja, nas palavras compostas em que os elementos têm sua própria sílaba tônica.
permanecerá o uso do hífen, tá? Então, haverá, vou colocar aqui o hífen. Veja aqui comigo, pessoal, essa construção. Veja aqui comigo. Se eu disser arco-íris, arco-íris, médico, cirurgião. Note que nessas palavras nós temos o quê? Sílaba tônica, inclusive elas são acentuadas. Se eu colocar aqui arco-íris, arco, eu não tenho a sílaba tônica ar. Em íris eu não tenho a sílaba tônica i? Sim. Posso ter duas sílabas tônicas unificadas numa única palavra? Não. Então esse hífen é obrigatório. Médico cirurgião, se eu juntar tudo isso, eu perceberei que eu vou ter duas sílabas tônicas, aqui o ão e o mé, e além disso, o acento gráfico vai aparecer depois da antepenúltima sílaba, o que é impossível, porque eu só posso ter sílaba tônica na última, oxítona na penúltima ou na antepenúltima. Se eu unificar esse mé aqui, vai perder o acento gráfico, o que é impossível. Logo, eu uso o hífen. Palavras que possuem sua própria sílaba tônica, quando tornam-se palavras compostas, utilizam o hífen, beleza? Tranquilidade no parquinho. Item número 5, pessoal. Vamos lá. Vamos colocar aqui, separar o nosso quadrinho. No item 5, a gente vai falar sobre uma regra e aí a gente começa a complicar um pouquinho, tá? Mas nada difícil, não. Sempre que o nosso prefixo for sub, e a palavra primitiva, iniciar por B, H ou R, haverá hífen. Sempre que o prefixo for sub e a palavra primitiva iniciar por B, H ou R, há hífen, pessoal. Exemplos. Sem exemplos, nós não conseguimos fixar o conteúdo. Pense comigo aqui, ó. Sub-região. Observe essa questão aqui, ó. A construção de sub-humano. E vou colocar um asterisco, porque a gente vai conversar sobre esse assunto. Sub-bairro. Ou subbase, vou colocar subbase aqui. Veja comigo, pessoal. Sub mais base. Sempre que o prefixo for sub e a palavra primitiva iniciar por B, haverá hífen. Por quê? Porque consoantes iguais se separam. Então, vou colocar aqui para você, rapidinho, antes de você olhar essa questão comigo, uma regrinha especial. Já ativa aí que é importante pra caramba, para você lembrar. IPC é importante pra caramba. Consoantes iguais sempre pedem um hífen. Então, você vai se lembrar disso aqui, ó. Consoantes iguais pedem o hífen. Logo, pessoal, subbase, sub terminou por B, base iniciou por B. Consoantes iguais pedem o hífen. Por que sempre que houver o prefixo sub e a palavra primitiva iniciar por R, haverá o hífen? Muito simples. Porque se eu unificar, eu vou perder o som do R de rato. Observe, eu vou falar sub-região. Então, para preservar o som do B e o som do R de forma individual, ou seja, individualmente, obrigatoriamente, sempre que o prefixo for sub e a palavra primitiva iniciar por R, haverá o hífen. Belezinha, pessoal? Agora, sub-humano. Observe, sempre que houver o H, aqui nem é a razão do sub, é a palavra primitiva iniciando por H. Sempre que houver o H, hífen já. Então, nós temos aqui o sub-humano, mas nós sabemos que o VOLP, que é o vocabulário ortográfico de língua portuguesa, indica
que palavras iniciadas por H perdem essa letra e juntam-se sem hífen. Então, você pode ter uma dupla grafia. Nós podemos ter sub-humano ou subhumano. Existe essa explicação? Existe, mas o que o Volpe grafa lá na sua construção? Sub-humano, com hífen. Então, atenção. Thaís, beleza, entendi quando haverá o hífen, mas se não houver nem B nem H ou R, pensa, subprefeitura, sub mais prefeitura. Tem o prefixo sub, tem a palavra prefeitura, certo? Prefixo sub, palavra primitiva prefeitura, iniciou por B? Não. Por H? Não. Por R? Não. Então, o que eu vou fazer? Juntar. Subprefeitura. Você vai unificar. É o que acontece em sublinhar. Sub mais linhar, pessoal. Prefixo é sublinhar, iniciou por B, H ou R? Não. Então, eu vou juntar. Sublinhar. Beleza, galera? Tranquilidade no parquinho. Você viu aqui toda a estrutura da regra número 5. Nós vamos agora à regra número 6. Observe, sempre que houver o prefixo hiper, inter ou super e a palavra primitiva iniciar por R ou H, haverá hífen. Beleza? Então, sempre que houver o prefixo hiper, inter ou super e a palavra primitiva iniciar por H ou R, haverá o hífen. Por quê? Pensa comigo. H sempre vai exigir o hífen, certo? Sempre vai exigir o hífen. Sempre que houver H, hífen já. Agora, hiper, inter e super têm algo em comum, terminam em R. E a palavra primitiva, iniciando por R, não vai ser a mesma consoante? Sim, consoantes iguais pedem o hífen. Então, vamos aos exemplos, pessoal. A palavra interracial. Veja aqui comigo, ó. Inter mais racial. O que nós temos aqui? O prefixo inter e a palavra racial. Inter termina por R, racial inicia por R, consoantes iguais pedem hífen. Então, como é a construção de interracial? Interracial. Beleza, galera? Simples assim. Ah, Thaís, se eu disser, meu namorado é um super romântico. Super terminou em R. Romântico iniciou por R. Consoantes iguais pedem hífen. Ah, super-homem. Porque em super-homem nós temos hífen, regra geral, se usa o H, hífen já. Para todas as outras não há hífen. É por isso que hipermercado, pensa comigo, hiper é o prefixo, mercado é a palavra primitiva. Temos hiper, mercado iniciou por H ou R? Não, então eu vou juntar. Hipermercado. Ah, ela é uma super mãe. Pensa aqui comigo, filho. Não coloca hífen não, porque a gente já sabe que você vai estar mentindo. Super mãe. Primeiro elemento é super. Mãe iniciou por H ou R? Não, então tem de junta. Simples assim. Beleza, galera? Tranquilidade no parquinho? Cuidado, porque normalmente nós vemos as pessoas por aí nos Instagrams, nos Facebooks da vida, né? No seu feed, trabalhando de forma inadequada, redigindo essas palavras de forma inadequada. Quantas vezes você já viu aí em Dia das Mães ou Dia dos Pais as pessoas escrevendo supermãe com hífen ou o meu super pai com hífen? Está errado. Super é o prefixo, pensa comigo, super é o prefixo. Mãe é a palavra primitiva, iniciou por H ou R? Não, então junta. Super pai. Pai é a palavra primitiva, iniciou por H ou R? Não, então você tem de junta. Cuidado para você não cair nessas pegadinhas que são ciladas que nós vemos comumente nos nossos dias.
Beleza, pessoal? Respira fundo, bebe uma água que daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo de IFEM. Beijo, português é lindo!